Oi, gente, tudo bem por aí? Aqui estamos nós mais uma vez. Glória a Deus por isso. O Senhor abençoe sua vida, seu momento, que tudo que eu falar aqui seja bênção no seu coração. Transforme a sua vida, você que está me ouvindo aí só por áudio. Que o Senhor guie seus caminhos, direcione seus caminhos, que seja bênção, que hoje seja um dia de prosperidade, um dia de resposta, um dia que aquela causa na justiça venha sair, que você venha receber boas notícias. Eu profetizo isso na sua vida, profetizo em nome de Jesus, que você receba boas notícias, que você venda muito, que sua comissão dobre de tamanho, que a sua empresa prospere. E muitas outras coisas boas que aconteçam com você. Vamos ler? João capítulo 8. Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. Nós já conhecemos muito essa palavra. Até quem não conhece muito a Bíblia conhece, né, essa passagem. E como sempre, né, eu não li antes, eu leio junto com vocês aqui, porque eu acho mais sincero, sabe? Porque é a minha devocional e eu vou pegar agora e vou começar a ler. Então Deus vai falar com a gente. A diferença é que eu abro a câmera pra gente fazer juntas. Essa é a diferença. Vamos lá, Deus vai falar com a gente. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Vamos dar uma volta, vamos voltar aqui. Jesus está lá estava na festa, lembra? Eles estavam na festa. E aí Jesus foi falar e os discípulos, os fariseus queriam pegar ele e tal. Aí tá falando agora. Depois disso todo mundo foi para casa, depois da festa. Mas Jesus não, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta deles. O povo não dorme, né? Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Fico pensando, né? Que essa mulher, né? Essa mulher foi pega em adultério. Será que ela era casada? Ou será... Porque assim, adultério, se ela foi pega em adultério, então ela era casada, né? Ela tinha que ser casada para ser pega em adultério. Ou eles culpavam só as mulheres, né? Porque na verdade quem deveria ser pego também era o homem, né? E não só a mulher. Se ela foi pega em adultério, pelo menos na concepção das pessoas que levaram ela até Jesus, ela era uma mulher casada. Vamos ver se é isso mesmo? Ela foi pega em adultério e obrigaram ela a ficar de pé no meio de todos. Nossa, imagina a vergonha, gente. Você é pego numa mentirinha, você já fica apavorado de vergonha. Imagine você ser pego em adultério e colocado na frente de todo mundo, humilhado. Ai, horrível. Mestre, eles disseram, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. Nós pegaram ela no ato do adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas à pedrada. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois eles queriam acusá-lo. Eles já sabiam o que Jesus ia falar, né? Eles já conheciam Jesus, mesmo que só de palavras, né? Eles já sabiam. Tanto que eles armaram isso tudo para pegar Jesus, só para acusar ele. De acordo com a lei, ela tem que morrer apedrada. O que o Senhor fala disso? Eles fizeram essa pergunta para pegar Jesus, né? Para ter uma prova. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão. Entra nessa história agora, gente. Entra. Pensa nesse momento. Jesus estava ali ensinando as pessoas, tranquilo, ensinando o que tinha que ensinar para as pessoas, a liberdade, no caso, né? Libertar eles de toda aquela lei, de toda aquela luta que eles viviam ali. E chegou essa galera de fariseu, colocou essa mulher adúltera lá, fazendo ela passar vergonha. Jesus abaixa a cabeça, né? Cadê?
Eles fizeram para pegar, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Assim, sabe lá o que... Gente, eu queria muito saber o que Jesus escreveu ali. Mas ele ficou escrevendo, provavelmente esse aqui, né? A minha filha faz um negocinho assim, ó. Que é um eu te amo em coreano. Olha eu viajando. TDAH altíssimo. Mas talvez Jesus estava realmente escrevendo o eu te amo ali, né? Estava escrevendo. Ele ficou riscando com o dedo ali no chão. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver aqui sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Será que alguém atirou? Quem de nós aqui, quem de nós, eu e vocês que estão me ouvindo aí fora, aí por trás dessa câmera, aonde você estiver, quem de nós pode atirar pedra no pecado dos outros? Quem de nós pode apontar o pecado dos outros? Quem de nós? Jesus faz essa pergunta. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. E depois ele abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Continuou. Quando viram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, olha bem. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé, humilhada, envergonhada, né? Tensa. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, se você está em pecado, se você está fazendo alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus, que desagrada a sua esposa, seu marido, sua família, seus filhos, seu chefe, se você está roubando lá no serviço, se você está fazendo alguma coisa que você sabe que está errado, Jesus não te condena. Jesus sabe que você vai errar, Ele sabe que você vai pecar, Ele sabe que nós somos pecadores, falhos, é por isso que Ele veio. Mas Ele te fala assim: eu não vou te condenar, vá e não peques mais, pare agora com o seu pecado, pare agora de roubar nessa empresa. Tá vindo muito forte isso em mim aqui, eu tô me arrepiando. Pare de roubar na empresa. Para, você vai ser envergonhado, você vai ser levado para o meio da multidão ali e vão te acusar, como fizeram com essa moça. Pare de roubar na empresa, pare de roubar na empresa, pare de roubar na empresa, pare. Recado dado. Veio muito forte, gente, isso em mim. É difícil, mas pare de roubar na empresa. Eu tô ouvindo. Pare de roubar na empresa. Pare de roubar na empresa. Pode ser o tempo que você está roubando. Pode ser dinheiro, pode ser mercadoria, não sei o que é, mas você sabe, porque Deus está falando com você. Isso é um sinal de que você ou vocês vão ouvir esse podcast, esse vídeo. Pare de roubar na empresa. E Jesus te perdoa e Ele fala: vá e não peques mais, porque eu não te condeno, só pare. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus nunca anda na escuridão. Nós sempre vemos uma luz no final do túnel e é Jesus essa luz. É Jesus, Ele acende isso dentro de nós. O Espírito Santo que mora em nós acende essa luz. Ele ilumina nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105 diz que Ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É lindo, né? E Ele aqui, Jesus está falando: eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará na escuridão. Se você se sente na escuridão, se você se sente sem rumo na vida, sem entender, sem saber o próximo passo, está no escuro, vai Jesus, aceite Jesus no seu coração. Ele é a luz.
Ele vai iluminar o seu caminho, ele vai te dar a direção. Os fariseus disseram a Jesus: agora você está falando a favor de você mesmo? Por isso que você diz que não por isso o que você diz não tem valor. E Jesus respondeu: embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor, porque é a verdade. Pois eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Jesus jogava na cara deles. Jesus não gosta dos fariseus. Jesus não gosta porque eles são pessoas muito pesadas, sabe? Os fariseus, eles pesam as pessoas. Eles impõem leis, regras e coisas muito pesadas. As pessoas não aguentam. Então Jesus não gosta de gente que maltrata os filhos dele. E Jesus dá coió neles direto. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesma, e o Pai que me enviou também dá testemunho ao meu respeito. Jesus usou a própria lei para justificar, né, a palavra dele, porque ele está falando que Deus justifica, que Deus testemunha contra ele, com ele, né? E a lei deles fala que se dois concordarem é verdade. Então ele e Deus estão concordando, então é verdade. Jesus é muito sábio, né? E ele passa a perna nesses bobão aqui, é fácil. Eu dou testemunho a respeito de mim. Onde está seu pai? Perguntaram. E Jesus respondeu: vocês não me conhecem também e não conhecem o meu pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu pai. E Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas, e ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a hora. Ele estava falando ali pertinho, qualquer um podia prender ele, mas ainda não estava na hora, né? E Jesus disse outra vez: eu vou embora, e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os hipócritas, as pessoas que são pesadas para os outros, que são pessoas que dificultam a vida das pessoas o máximo possível, burocráticos. Os líderes judeus disseram: ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Olha como é que essa gente era. Criancinha na inteligência espiritual, né? Bem criancinha. Será que ele vai se matar? Por que, né, que eles pensaram isso? E Jesus continuou: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados. E se não crerem que eu sou quem sou. Então, se você não crê que Jesus é quem ele é, porque ele é, você vai morrer sem perdão. Você vai morrer sem perdão. A não ser que você tenha vivido lá no tempo de Israel e tenha feito toda aquela burocracia lá, matar aqueles bichos, fazer aquele monte de troço lá, para perdoar o seu pecado. Mas como você não nasceu lá, você tem que aceitar que Jesus é quem ele é, para você ter o perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. É isso. Quem é você? Perguntaram a Jesus. E ele respondeu: desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai, de Deus. Por isso Jesus disse... Nossa, o capítulo é grande, hein? Meu Deus. 14. Eu faço assim, ó, para poder ler, gente. Vamos lá. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Quando vocês levantarem
o Filho do Homem, vocês saberão que eu sou quem sou. Ele está falando levantarem na cruz. Quando vocês levantarem, quando vocês me prenderem lá no madeiro e me levantarem lá, vocês saberão que eu sou quem sou. Daí aconteceu muita coisa lá, a gente vai ler. Para quem não sabe, né, acompanha aí os restantes, a gente vai ler a crucificação, o que aconteceu lá. Eu já li só em áudio lá no Spotify Mateus, né? Lá fala. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me ensinou está comigo e não me deixou sozinho, pois eu faço sempre o que lhe agrada. Então, se você fizer sempre o que agrada a Deus, você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Nós somos seguidores, imitadores de Jesus. Tudo que Ele fez, a gente tem que fazer. Tudo que Ele conseguiu fazer, a gente também consegue. Inclusive os milagres, que parecem absurdos, a gente também consegue. Mas a gente não acredita, a gente não usa o Espírito Santo que está dentro de nós, querendo nos ajudar, ansiando por nos instruir, nos ensinar a fazer o que é certo. A gente não faz. Tanta coisa que a gente não faz, né? Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Essa palavra foi tão forte que muitos que estavam ouvindo se acreditaram, se converteram. Muitos, a Bíblia diz, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus estava falando ali, ele falou essa palavra: quem está comigo não me deixa sozinho, pois eu faço sempre o que agrada a Deus. Então eu nunca estou sozinho. Quando ele falou isso, muita gente acreditou, muita gente creu. Daí ele fala com essas pessoas: se vocês continuarem a me obedecer os meus ensinamentos, o que eu falo para vocês, vocês serão de fato os meus discípulos, meus seguidores. Vocês serão de fato meus seguidores. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade te libertará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só a verdade nos liberta. Se a verdade não nos libertar, a gente está matando cabrito por aí para oferecer sacrifício. Mas Jesus já foi o nosso cabrito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? De novo, criancinhas, né? Sem inteligência espiritual. Todo mundo que não tem inteligência espiritual tem a inteligência emocional, a inteligência racional, a inteligência que se adquire com as suas histórias de vida. Tem vários tipos de inteligência, né? Mas a inteligência que eu julgo a mais importante é a inteligência espiritual, porque o mundo é espiritual, a vida é espiritual. Como eu disse, nosso caminho aqui é pequenininho, perto de um fio até a lua. E a gente precisa ter a inteligência espiritual, por isso que eu leio a Bíblia todo dia, para mim e para vocês. Eles estão falando com Jesus de novo, mas a gente não é escravo, a gente nunca foi escravo, somos descendentes de Abraão. Como é que vamos ficar livres se a gente nunca foi escravo? Ai, vamos ver o que Jesus respondeu. E Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Quem peca é escravo do pecado. Jesus tirou as escamas dos olhos dele, eles compreenderam ali, ó. Ah, não está falando sobre escravo de trabalhar, né, de ser escravo. Está falando de quem peca. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Olha o que Jesus está falando. Se Jesus te libertar, você de fato será livre. Se Jesus te libertar dos seus pecados, de fato você vai ser livre. Mas você tem que crer. Você tem que só crer que Jesus foi o seu cordeiro. Ele foi, ele está falando que ele veio aqui, a gente está lendo sobre ele. Ele veio. Se o Filho libertar, de fato vocês serão livres. Tem uma outra tradução, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Numa outra tradução mais antiga.
Eu afirmo que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Mas se Jesus te libertar, você está livre do pecado. Você está livre. Você vai pecar a toda hora, todo momento, todo segundo. Mas a cruz de Jesus está sobre você. Deus te olha com a cruz dele na frente. Deus te olha com amor, com ternura, porque Jesus já foi o seu cordeiro. Jesus já pagou o preço. Ele rasgou a sua promissória. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Porém, estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus. E assim mesmo vocês não estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Quem é o pai deles? E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai, que é Deus. E Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha conta própria, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Por que vocês não querem? Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Eles são filhos do diabo. Quem obedece ao diabo é filho do diabo. Simples assim. Filhos do mal. É porque vocês não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Eu falo muito aqui com meus filhos, né, que o pai da mentira é o diabo. Deus não gosta de mentira. Mentira é enganação, e quando você engana, você entristece um ser humano. E quando você entristece um ser humano, você entristece a Deus, porque ele morreu por todos, pior que a pessoa seja. Por mais assassino que a pessoa seja, por tudo que de ruim que a pessoa seja, Jesus morreu por ele também. Então toda vez que você mente, você ofende, você entristece, você engana um ser humano e isso entristece a Deus. Então isso é coisa do diabo. O pai da mentira é o diabo. Pare de mentir, limpa a sua alma, peça perdão e se esforce, porque a mentira é um vício. Mentira é um vício horrível. Eu não estou falando de mentiras cavernosas, estou falando de alguém bater na porta, fala que eu não estou. Começando daí, dessa mentirinha. Já bate palma toda vez que você conta uma mentirinha ou uma mentirona. Tem gente que é mentiroso compulsivo, totalmente dominado pelo mal. Que o Senhor tenha misericórdia e nos livre disso. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são de Deus, vocês não são dele. Por isso que vocês não entendem nada. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e que está dominado por um demônio? E Jesus respondeu: eu não sou dominado por nenhum demônio. Eu respeito meu Pai, mas vocês não o respeitam. Jesus confronta, né? Jesus literalmente confronta essas pessoas, né? Ele não dá confiança para eles, não. Ele está confrontando. Eu não estou dominado por demônio nenhum. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim. E ele é o juiz. Vou ler de novo, versículo 50. Ó. Eu não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim. É ele, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade.
quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Não morrerá nunca. E aí vem o adversário das nossas almas, o diabo, como Jesus está falando aqui, e fala, mas isso é mentira, todo mundo morre. Todo mundo morre. A gente sabe que todo mundo morre. E aí, como é que justifica? Esse pensamento é um pensamento de uma criancinha de 3 anos que não tem inteligência espiritual. Ela não entende as coisas espirituais, ela fala isso. Quando Jesus fala assim, quem obedece os meus ensinamentos não morrerá nunca, está falando da alma, não está falando do corpo. Jesus não está interessado no seu corpo, ele não está, ele está interessado na sua alma, ele está interessado no que você pode fazer, que a sua alma pode fazer e não o seu corpo. Ele quer a sua alma. Nunca morrerá, a alma não morre. Mas a alma que não crê em Jesus, ela vai morrer. O que é a morte? É o afastamento de Deus, é o afastamento do Criador, do Divino. Você viver afastado para sempre, como numa queda eterna. Você tem aquela sensação de queda, você vai cair para sempre. Sua alma nunca vai morrer, mas você vai ter queda. E isso significa a morte verdadeira, a morte eterna. É tormento. Mas aquele que obedece os meus ensinamentos nunca vai morrer. Então eles disseram, agora nós temos certeza de que você está dominado por um demônio. Ai. Abraão e todos os profetas morreram. Mas você diz, quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá. Eu até ouço. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas que também morreram? Quem você pensa que é? E ele respondeu, se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu conheço. Se eu disser que eu não conheço, eu serei mentiroso como vocês. Toca o terror neles. Eu vou ser mentiroso igual vocês. Vocês falam que vocês são amigos de Deus, mas vocês não são, não. E se eu falar que eu não sou, daí eu vou estar mentindo também. Mas eu conheço e eu obedeço o que ele manda. Abraão, pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Vocês não têm nem 50 anos. E viu Abraão? Eles falaram com ele. Você não tem nem 50 anos. Jesus tinha 30 e poucos anos ali, 31. E Jesus responde, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou, respondeu Jesus. Jesus estava falando abertamente quem ele era. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Esse último aqui é bem interessante a gente se colocar naquele momento ali, né? Que eles pegam pedra e falam, seu maluco, seu doido, como é que você está falando isso? Que Abraão sabia que você era o eu sou, jogar pedra em você. Aí Jesus, perna para quem te quer, sai correndo e se esconde, que Jesus não é bobo, né? Eles iam machucar ele. E machucar o nosso corpo dói, né? A nossa alma tá protegida, mas o nosso corpo machuca, então Jesus correu. Que você também corra do pecado e ouça tudo que Deus falou com a gente nesse dia aqui. Foi forte? Foi forte, gente, foi forte. Eu tô aqui com a minha cabeça pensando, Senhor, tem alguém roubando uma empresa aí, porque foi forte. Deus mandou parar, senão você vai ser envergonhado. Beijando no seu coração. Quando Deus mostra, Ele nos livra. Então, pare. Até amanhã.